Sim, meus amigos, eles estão de volta e eu também. Nossos Pogues, meu Deus do céu, gente, o que foi isso? Hoje a gente vai falar sobre a parte 1 da quarta temporada de Outer Banks. Uma das minhas séries favoritas da Netflix, eu acho que isso não é segredo pra ninguém. E se prepare, porque eu tenho muita coisa pra falar. Então, no vídeo de hoje, eu vim aqui pra gente bater aquele papo como de costume. Vocês não acharam que eu ia deixar de falar de Outer Banks por aqui, né, gente? Ah, pelo amor de Deus, né? Eu tô completamente empolgada. Eu tô assim, gente. Se eu amava Outer Banks, depois dessa parte 1, pode ter certeza que eu amo mais. E eu queria falar uma coisa, na cara de todo mundo que falou: ai, a série tinha que acabar na terceira temporada, não tem história pra contar, o Ward morreu, ai. Não tem história pra contar? Ah, fala de novo, não tem história pra contar? Como assim? Essa parte 1... Gente, peraí. Já vou adiantar aqui que essa parte 1 trouxe simplesmente o melhor plot twist da história de Outer Banks. E ai de quem disser ao contrário. E aí, vocês já estão prontos? Eu estou prontíssima. Bora falar sobre a parte 1 da quarta temporada de Outer Banks e especular um pouquinho o que pode acontecer na parte 2. Eu acho que na introdução desse vídeo vocês já perceberam que eu gostei muito dessa parte 1, né? Ai, meu Deus, como é bom assistir uma série boa. Eu fico tão feliz. Não sei se era minha saudade falando mais alto, mas eu acho que essa temporada, Outer Banks conseguiu trazer aquela vibe que a gente tinha na primeira temporada. E eu gosto muito como eles conseguiram explicar absolutamente tudo o que aconteceu logo no primeiro episódio. Porque quando a Netflix lançou aí o trailer, eu pelo menos fiquei assim, gente, ué, como que eles perderam dinheiro? Claro que eu já imaginava que o JJ estava envolvido. Mas assim, gente, o JJ, ele foi imprudente. Não vou mentir que dessa vez, gente, ele é meu personagem favorito, mas tinham alguns momentos que eu xinguei o JJ, eu ficava, meu filho, para com isso, pelo amor de Deus! Mas ele é só um neném, então ele pode, ok? Eu passo o pano para o JJ, sim, afinal, né, já vou adiantar aqui que ele é rico. Ele não é apenas um riquinho qualquer. Vocês pararam pra prestar atenção na história do JJ? Que sim, a gente vai falar a respeito disso, com certeza. Mas o JJ, ele não é apenas um cookie. Ele é simplesmente mais rico que todos os cookies. Queria, né, Topper? Queria, né, Topper? Eu cheguei aqui 3 horas da madrugada. Isso não pode acontecer. Deixaram o moço entrar e as crianças ficaram. Que show da Xuxa é esse? Eu sinto que Outer Banks entrou em uma nova fase nessa temporada, agora que o Ward morreu. Caiu e morreu. E agora que também não tem mais aquela história do John B com o Big John, que também morreu. Morreu. Eu sinto que os personagens estão, de fato, em outra fase. Eles estão mais leves, entre aspas. Eles têm outros problemas. Eles não precisam mais se preocupar com o Ward que morreu. Tadinho do Rafe, né, gente? Logo nos primeiros episódios ali, jogando as cinzas do Ward. Eu fiquei com tanta dó, gente. Nossa do céu. Eu não conseguia parar de chorar, sabe? De tanta dó que eu fiquei do Rafe. E uma das coisas que eu gostei já logo no primeiro episódio é que eles simplesmente pegaram aquele momento final da terceira temporada em que eles já são heróis e que todo mundo tá ali aplaudindo eles. Eu amo essa cena. Só que assim, no primeiro episódio, eles explicam tudo o que aconteceu desde o momento que eles voltaram para Outer Banks até chegar nesse momento que eles se tornaram heróis, entre aspas, porque a galera mesmo assim não respeitou eles, mas em algum momento vai ter que respeitar, vai ter que deitar. Ainda mais agora que o JJ é mais rico que todos eles. Basicamente, no final da terceira temporada, eles já estavam com problemas financeiros, gente. Olha só que beleza, né? O JJ comprou o terreno ali, a casa, por um valor que, meu Deus do céu, né? Gastou quase toda a grana. E depois a gente tem um momento ali que ele pega o dinheiro do imposto e vai apostar ali. Ele vai na corrida com a motinho dele, tadinho. E aí vem o Rafe, vem o Topper, encher o saco e eles acabam perdendo. E aí foi muito gostoso assistir esse primeiro episódio, apesar desses momentos aí de imprudência do JJ, porque a gente vai vendo que a irmandade deles tá cada vez mais forte. Eu sinto que a conexão dos Pogues tá muito maior nessa temporada. A gente vê a Kiara, por exemplo, que ela até tenta voltar ali e falar com os pais e o pai dela, ai, JJ fora daqui, sabe? Eu fiquei tão triste nessa situação, porque por mais que eles tenham raiva do JJ e tal, tem até momento que a mãe da Kiara fala assim, ah, pelo menos ela tá em casa, a gente não tem nenhum carinho, não tem nenhum afeto ali, sabe? E ela voltou pra casa, não dá um abraço nela, tipo assim, ai filha, tô feliz que você tá de volta, mas JJ vai embora. Não, simplesmente começaram a desprezar. Então vocês reparem que a Kiara simplesmente abriu mão ali dos pais dela mesmo e vai viver com os Pogues e ponto final. Então com certeza em Outer Banks o maior pai
é o pai do Pope, que até fica feliz ali, abraça o filho. E eu gostei muito que ele mostra também um afeto com a Cleo. Ele abraça ela falando que tava com saudade, tava preocupado com eles e tal. Então, gostei muito, eu gosto da família do Pope. Eu sinto que ao mesmo tempo que os personagens estão extremamente maduros nessa temporada, eles ainda são apenas adolescentes. Então, os Pogues continuam tendo atitudes questionáveis. E assim, amo meus meninos, mas tem atitudes deles, gente, que é muito burra. Gente, eu passei mas tanta raiva em alguns momentos. Por exemplo, a Cleo, ela é sequestrada, ninguém se dá conta. Gente, o Pope, o que foi aquilo? O Pope dormiu, ela foi sequestrada no meio da noite, aí no outro dia ela manda uma mensagem ali, ele não vê mais a garota, a namoradinha dele, e ele simplesmente, vai viver a vida, todo mundo ali, vai pra praia, tranquilão. E eu até entendo porque a Cleo ficou mandando mensagem ali, e eu acho que também é porque eles baixaram a guarda, tá? Então, algumas atitudes deles, eu até passo um pano também, porque como o Ward morreu, como o Big John morreu também... Morreu. Teoricamente, eles não têm mais alguém muito perigoso pra se preocupar, então eles acabam vivendo mais livremente, mais tranquilão ali mesmo. Então, eu acho que não passou pela cabeça de ninguém que a Cleo estava em perigo, então, nesse caso, eu até que passo um pano, mas é engraçado parar pra pensar. Só que aí a gente acaba tendo o efeito colateral depois que a Cleo é sequestrada por aquele maluco, que por mim pode sair também, não foi com a cara dele, não, obviamente, não é um vilão, tipo assim, aquele vilão que você pensa, poxa, ele vai fazer alguma coisa, é só um vilãozinho. Enfim, o efeito colateral é que o Terrence acabou falecendo e eu fiquei com dó da Cleo porque ela realmente gosta muito dele. Confesso que pra mim não faz muita diferença não, mas fiquei emocionada sim com a morte dele, mas a gente tá falando de Outer Banks, então obviamente que alguém tinha que morrer nessa temporada. Só que nesse caso eu confesso que eu fiquei com muita raiva, mas muita raiva mesmo, gente. Eu tive que pausar o episódio pra respirar um pouco, porque os Pogues foram extremamente burros depois de tudo que eles passaram. Pô, pelo amor de Deus, cara. Aquele policial lá, xerife, sei lá, boca aberta também, acaba aparecendo do nada ali, como sempre, pra falar com JJ, JJ, não sei o que. Enfim, ele chega lá e eles simplesmente resolvem esconder o corpo do Terrence. E naquele momento, eu só conseguia gritar, burros! A Kiara, na minha opinião, ela foi a mais sensata nesse momento, mas nem tanto também, porque ela podia ter... Sei lá, gente, não faz isso. Porque para pra pensar comigo. No momento que o cara vai lá e atira no Terrence, a arma cai e ninguém deles tinha encostado na arma até então. Não lembro se o cara tá de luva nesse momento. Não lembro, mas também não vou procurar agora. Enfim, vamos supor que ele estava sem luva nesse momento. O que acontece? Eles pegaram na arma que, teoricamente, tinha ali a impressão digital desse assassino, caso ele não estava de luva, porque eu, de fato, não lembro. Só que não somente isso, o corpo, eles moveram o corpo. Então, obviamente, que vai ser muito mais difícil agora provar que eles não têm envolvimento com a morte do Terrence. Eles simplesmente escondem o corpo atrás do sofá. E, com certeza, esse vai ser um ponto-chave para a parte 2, eu acho que eles vão acabar fugindo por conta disso. A gente tem um momento ali no teaser que parecia que eles estavam fugindo mesmo, então eu acredito que o corpo dele vai ser encontrado e eu acho que aquele policial boca aberta, ele pode sim fazer uma ligação, porque assim, teoricamente, até então, ele não acredita muito que os Pogues têm a ver com a morte do velhote, que é o avô do JJ no caso. Só que aí, a partir do momento que o Terrence morre e ele encontra, sei lá, vamos supor, o corpo na casa dos Pogues, ele pode fazer uma ligação e pensar, então talvez eles sejam capazes sim de matar aquele velhote também. Lembrando que o Rafe e a Rose também ficam acusando ali a Sarah de ter matado o Ward, que sim, o Ward morreu. Morreu agora. Então será que nessa parte 2 eles vão querer entrar nessa história de Pogues assassinos? Gente, eu vou ficar muito puta se isso acontecer, mas de fato eles foram burros demais. Não vou passar esse pano não. Lembrando que essa temporada foi dividida em 2 partes, então a gente nem vai esperar tanto tempo assim pra saber o que vai acontecer, mas pra mim parece uma eternidade, porque a parte 2 chega no dia 7 de novembro na Netflix, mas, gente, eu tô muito ansiosa, eu quero saber o que vai acontecer. Mas assim, esquecendo um pouquinho da minha ansiedade e pensando mais friamente, eu acho que foi uma escolha muito boa da Netflix de ter dividido sim em 2 partes. A Netflix começou essa moda aí de dividir algumas séries em partes, e eu confesso que algumas séries não faz o menor sentido. Por exemplo, Cobra Kai não fez sentido pra mim, essa escolha de parte 1, parte 2, e na verdade Cobra Kai vai ter parte 1,
parte 2 e parte 3, que chega só ano que vem. Eu acho que a história não fez sentido pra essa separação. Assim como Emily em Paris também, que eu acabei nem comentando aqui com vocês, a série também foi dividida em 2 partes e pra mim não fez o menor sentido. Porém, no caso de Outer Banks, os roteiristas, eles fizeram um trabalho tão bem feito nessa parte 1, que realmente parece que é uma temporada e depois vai ter mais uma temporada, sabe? Então eu acho que fez sentido. Por quê? O que eles fizeram? Eles explicaram o que aconteceu, eles explicaram toda a trajetória deles ali do final da 3ª temporada. Eles também trouxeram o problema, que é o problema aí do dinheiro e tudo mais. Então a gente vai vendo os personagens crescendo, perdendo, né? Eles começaram um negócio, construíram um lar, então eles trazem tanto a solução quanto o problema também e trazem também novos problemas. Então a gente tem esse desenvolvimento que foi muito interessante, na minha opinião, porque eles estão precisando de grana e aí o velhote veio oferecer pra eles encontrarem o tesouro do Barba Negra e aí eles acabam aceitando porque realmente eles precisam de dinheiro ou senão eles vão perder o lar ali que construíram. E aí a gente tem todas as problemáticas em relação a esse tesouro, novos vilões vão chegando, então por isso que eu sinto que é uma nova fase de Outer Banks. Eu senti falta de um vilãozão, até que o Ward faz falta. Mentira, não faz não, não faz nem um pouco, lembrando que ele morreu. Na real, eu confesso que eu gosto como eles apresentaram os novos vilões agora nesses 5 primeiros episódios, porque a gente vai vendo ali bem devagarzinho que aquela pessoa, né, o Chandler, mais especificamente o pai biológico do JJ, teoricamente, a gente vai vendo que ele não é tão confiável assim, então é um personagem que ele não apareceu tanto, mas ao mesmo tempo a gente vai entendendo com uma coisinha aqui, outra coisinha ali, que ele é o Ward 2.0. Gente, eu senti muita vibe do Ward nesse personagem, tô até um pouquinho preocupada. A gente tem a Hollis também, que vai chegando ali aos pouquinhos, então eles construíram muito bem, eles têm construído muito bem essa temporada, e se continuar assim, eu acho que a 4ª temporada tem tudo pra ser a melhor temporada de Outer Banks até agora. Porque quando você para pra lembrar lá da 1ª temporada, o Ward também não foi apresentado como vilão logo de cara. Então, eles foram trabalhando esse personagem aos pouquinhos e colocando uma coisinha ali, outra coisinha ali, que a gente ficava pensando, poxa, parece que esse cara aqui é um vilão, parece que ele é, né? E eu senti exatamente isso com a história do Chandler e também com a história da Hollis. Então, por isso que eu digo que a Netflix acertou em ter dividido a Outer Banks em 2 partes, porque com isso a gente consegue pensar o que vai acontecer daqui pra frente. Foi introdutório, mas ao mesmo tempo eles trouxeram algumas respostas sim. Então a gente tem todo esse desenvolvimento dos personagens, a gente começa com o desenvolvimento dos vilões, a gente tem a morte do avô do JJ, coitadinho, e aí a gente tem algumas histórias que teoricamente ali no começo não parece que tem uma certa ligação. Por exemplo, a história da Hollis com a história do Rafe. A gente vai se questionando sobre essa personagem, o que exatamente ela quer. Ela tem envolvimento com o Ward, então obviamente que ela não é gente boa. Confesso que eu comecei a teorizar em alguns momentos que ela é a mãe da Sarah. Fiquei, gente, será que essa mulher não tinha um caso com o Ward e ela é a verdadeira mãe da Sarah? Não sei não, viu? Mas de Outer Banks eu desconfio de qualquer coisa. E aí a gente tem vários questionamentos do Rafe, que com certeza vai ser um personagem importante pra essa temporada, pelo menos eu acredito nisso. E aí a gente tem todo o envolvimento dele também com a Sofia. A personagem tá começando a ser desenvolvida aos poucos. Só que às vezes eu ficava pensando, gente, o que a Sofia, o que a Hollis tem a ver com a história dos Pogues? Será que eles colocaram isso só pro Rafe ter uma história nessa temporada e tudo mais? Só que aí quando a gente chega no final do 5º episódio, você pensa, meu Deus, tá absolutamente tudo conectado, porque a gente vê que a Hollis tá tramando ali com o Chandler, ou seja, a história do Rafe tem conexão sim com a história dos Pogues. E aí que eu entro em algumas teorias para a parte 2, que, gente, olha, não sei não se acontecer o que eu estou achando que pode acontecer, eu acho que vai dividir aí alguns fãs, tá? Mas antes da gente chegar nesse momento de teorias, eu vou dar uma segurada, vou deixar você curioso. Bora falar um pouquinho sobre algumas situações que eu acho que é interessante da gente falar. Momentos mais leves, coisas mais leves, e sim, estou falando a respeito dos nossos casais. Achou que eu não ia falar de Giara, né? Quem tá aqui nesse canal há bastante tempo, desde o começo de Outer Banks, sabe que desde a 1ª temporada eu falo de Giara e finalmente aconteceu. E, gente, parece um sonho. Sabe? Às vezes eu fico assim, ai, será que eu tô sonhando? É que assim, eu não tô muito acostumada de vencer em relação a chip de casal. Belar que tá aí, de The 100, não sei porque eu lembrei do nada, né?
enfim, gatilhos. Mas todas as vezes que a Kiara chegava ali perto do JJ, eu ficava que nem uma tonta, olhando assim, gente, mas, ai, eles são um casal mesmo agora, né? Eu nem acredito que o que eu queria realmente aconteceu. E eu tô gostando muito da construção da história de Giara. E eu acho que algumas pessoas podem não gostar tanto assim, porque eu acho que algumas pessoas podem ter uma impressão errada desse casal, porque eles estão ali naquela coisa, né? Então eu acho que muita gente pensou que Giara, quando acontecesse, já seria aquela coisa, sexo, beijo na boca, safadezas. Eu já não esperava tanto, porque eles são amigos há bastante tempo. Então assim, quando você tem um relacionamento de amizade de muitos anos que acaba se tornando um relacionamento romântico, eu acho que as coisas demoram um pouquinho mais, como a Sarah e o John B, por exemplo, que eles não eram amigos, então já começa aquela coisa avassaladora. Então eu acho que quando a dinâmica começa com a amizade, pra essa dinâmica mudar para o romance, leva tempo. E eu acho que a Outer Banks está mostrando isso muito bem, sabe? A gente vai vendo uma demonstração de afeto aqui, outra demonstração ali, lembrando que o JJ nunca namorou, então ele não sabe algumas coisas específicas. Tanto que a gente tem aquele momento que a Kiara fala assim, poxa, querida, a gente nunca teve um encontro, né? E aí o JJ, ele fala, claro que a gente teve um encontro, como assim? E aí ele para pra pensar que não teve um encontro até então. Então, você vai percebendo que os personagens, eles estão se acostumando com essa nova dinâmica e eu tô achando muito fofo. E vou falar um negócio pra vocês, a Kiara tá muito cadelinha, né? Gente, o que é isso? E o JJ também. Repararam que quando a Kiara fala, o JJ, ele começa a falar até mais baixinho? Tem um momento que eu adoro, que ele tá brigando ali com o Pope e começa a gritar com todo mundo, e todo mundo decepcionado com ele, porque gastou o dinheiro ali do imposto. E aí, quando a Kiara fala, tipo, poxa, você devia ter avisado a gente, cara. Aí ele fala, não, pera, calma aí, que você me conhece, você sabe como que eu sou. Então ele já abaixa o tomzinho de voz. Adoro. Eu vi um tweet, mas eu acabei perdendo, então não vou conseguir colocar aqui pra vocês, mas agradeço muito a pessoa que tweetou isso, porque é muito real. A pessoa fala que a Kiara, ela tem o poder de reiniciar o sistema do JJ, e depois que eu li isso, eu falei, mano, é muito verdade, porque tem aquele momento inicial também que ele tá empolgado, que eu falei pra vocês, feliz porque tem um lar, e o garoto não para, e todo mundo olhando pra ele, e ele pulando, e aí a Kiara fica tipo assim, ok, deixa comigo. Aí ela vai chegando perto dele, ele já vai baixando a bola. Aí ela já pega no pescocinho dele assim, já dá uma bitoca, o JJ, ele fica, nossa, ele reinicia mesmo com a Kiara, é incrível isso. Confesso que naquele momento que os dois estão presos ali, que quase morreram mergulhando, né, gente, pelo amor de Deus, que inclusive a Kiara não ia deixar o homem dela sozinho, por isso que eu falo que ela tá muito cadelinha, mas ele também tá cadelinho dela. Enfim, naquele momento específico, eu acho que cabia um beijão, porque obviamente que eles transaram ali naquele momento, gente, não é segredo pra ninguém, e ninguém é criança aqui, eles colocaram um travesseiro ali, então naquele momento eu acho que a Outer Banks poderia ter sim mostrado um afeto maior e mostrado ali um beijão mesmo. Tá faltando beijão de Giara, essa é a verdade. Gente, a tartaruga, pelo amor de Deus, a tartaruga, o que foi aquela cena? Os cooks, eu odeio os cooks com todas as minhas forças. Aquela Ruth, aquela vaga. Eu acho bom essa personagem ter entrado por um motivo, o Topper. Eu quero que o Topper se lasque, mas eu quero que o Topper se lasque tanto. Eu gosto que ele encontrou uma pessoa pior que ele. E eu torço muito pra essa Ruth estragar a vida do Topper. Eu quero que ela atormente, eu quero que ela infernize o Topper e deixe nossos Pogues em paz. Agora, o que ela fez com as tartarugas... faz. A garota simplesmente conseguiu fazer o Rafe e o Topper parecerem boas pessoas. Não, aí já é um pouquinho demais. Mas, enfim, os dois me pareceram desconfortáveis. Todo mundo pareceu desconfortável com a história da tartaruga, só que, ao mesmo tempo, eles ficam querendo se encaixar. Eu odeio os cookies, porque eles conseguem mostrar muito alguns adolescentes na vida real que me estressa. Sabe, aqueles adolescentes que ficam querendo se encaixar, que não tem personalidade própria e fica falando um monte de merda. Quando a pessoa é assim mesmo, aí, enfim, fazer o quê? Mas tem uma galera que fica tentando se encaixar e, por exemplo, eu não gosto de beber, mas todo mundo bebe, então eu vou beber porque eu sou divertida. Uhul! Vamos beber, galera! Farra! A pessoa não tem personalidade própria e eu senti muito isso nesse momento específico. E o Rafe é um personagem que eu também senti essa vibe dele de ficar querendo se encaixar. Mas basicamente essa piranha não, porque coitada das piranhas, né? Essa safada, sem vergonha, sarnenta, canalha, ela basicamente quer se vingar dos Pogues porque o JJ é mais gostoso que todos eles. E aí ela simplesmente pega o carro dela, ela esmaga uma tartaruguinha.
cara. A Kiara, todos eles estavam tão felizes ali, principalmente a Kiara, abrindo caminho para as tartarugas irem para o mar, toda aquela situação. Gente, que cena maravilhosa. E a menina pega o carro, esmaga a tartaruga. E aí, gente, eu chorei. Vocês acreditam que eu chorei nessa cena? A Kiara com a tartaruguinha assim na mão. Mas saiu uma coisa boa desse momento da tartaruga, que foi o JJ defendendo a mulher dele. Gente, que coisa mais gostosa, que coisa maravilhosa. Ele não bate em ninguém. E eu acho que o que ele falou e a maneira que ele falou foi ainda melhor que se ele tivesse dado um soco em alguém, porque ele vai nervoso, a Kiara lá com a tartaruguinha, tipo, ai meu Deus, a tartaruguinha. Aí o JJ só olha pra eles e fala assim: se vocês encostarem na minha mulher e nos meus amigos mais uma vez, eu volto aqui e mato cada um de vocês. Gente, que delícia. Que delícia. JJ nunca esteve tão gostoso em sua vida quanto nesse momento que ele está defendendo a mulher dele, a tartaruguinha. Cleo e Pope, eu senti eles como um casal um pouquinho apagado, mas tem uns momentinhos ali interessantes. O Pope, ele tá muito focado, e eu achei muito interessante ali no começo, quando eles falam que o que eles queriam não era apenas o dinheiro, o ouro, eles queriam paz, queriam viver a vida deles tranquilamente. Então a gente acompanha ali o Pope estudando, ele não quer desistir de estudar. Eu espero que no final de Outer Banks o Pope e todos eles consigam realizar todos os seus sonhos, sabe? Eu tenho isso em mente. A Kiara salvando as tartarugas, os golfinhos, o JJ com ela viajando o mundo. Até soltaram fogos aqui, gente. Vai concretizar. E antes de falar sobre John B e Sarah, eu preciso muito falar sobre o profissionalismo da Madeline com o Chase. Porque, gente, todo momento que o Chase dava uma pegada assim... Chase não, né? O John B. A gente tem que falar dos personagens. Toda vez que o John B dava uma pegada assim, forte na Sarah, eu pensava, meu Deus, guerreira. Guerreira, porque em alguns momentos, gente do céu, se eu já tivesse namorado aquele homem, porque o Chase está um gostoso. Vocês seguem ele no Instagram? Gente, o que aconteceu? O Chase sempre foi bonito, na minha opinião, mas agora ele tá mais, tá gostoso. Pra mim, essa temporada, que todos os personagens, todos os atores, na verdade, estão na sua fase mais gostosa, todos eles, o Pope, o Rafe, o Topper não, dane-se o Topper, o John B, o JJ, a Kiara, a Sarah tá belíssima, a Cleo belíssima, tô até gaguejando. Então, enfim, se o Chase, quer dizer, o John B, Chase, se eu tivesse namorado aquele homem, ele me dá uma pegada daquela, eu falava na hora, meu filho, vamos voltar. Não quero saber. Vamos relembrar os velhos tempos. E eu fico imaginando, né? Cara, como que deve ser pra eles falar algumas coisas? É claro que eles entram no personagem, eles já se mostraram extremamente profissionais, né? Com certeza. Mas, tipo, falar sobre ter um futuro, falar sobre ter filhos e ter uma família, eu acho que é um assunto que provavelmente quando eles namoravam, talvez eles já tivessem falado. Então, deve ser muito estranho você trabalhar dessa maneira com seu ex-namorado e beijar na boca dele, levar umas pegadas assim. Porque, gente, nessa temporada, pra mim, a Sarah e o John B estão na sua melhor fase. Eles estão leves, eles estão assim, tipo, vivendo o mundinho deles. Eles estão safados, realmente. Toda hora quer ficar transando. Até a Kiara fala assim, nossa, gente, tá demais já. Que é isso, gente? Plena luz do dia, todo mundo em casa, vamos dar uma segurada. Daqui a pouco a Sarah realmente vai engravidar no final dessa temporada. E quando os dois terminaram na vida real, muita gente falou que a química ia embora. E eu confesso que eu também fiquei um pouquinho preocupada, porque já aconteceu muito. Já tiveram várias séries que eu assisti que o casal namorava na vida real, aí tinha muita química, e aí acabou terminando na vida real e a química foi embora, os atores nem se beijavam direito, né? Tem um casal específico aí que a mulher beijou aqui, ao invés da boca dele. Enfim. Mas em relação a Madeline e o Chase, nada mudou, gente. A química continua ali. E eu super respeito os casais na vida real, obviamente. Eu acho que cada um com a sua vida, mas eu ficava pensando, eles podiam voltar, né? Eu sei que eles têm outros relacionamentos, quem sou eu pra falar alguma coisa, mas é que eu gosto tanto deles, assim, eles têm tanta química que realmente é um pouquinho, sabe, é involuntário não torcer pra esses dois, sabe? Gosto muito mesmo. Então, bora falar sobre teorias, o que pode acontecer nessa próxima temporada, e com isso eu preciso falar um pouquinho sobre a história final do JJ e também preciso falar um pouquinho a respeito do Rafe. O que vocês querem primeiro, que eu fale sobre o JJ ou que eu fale sobre o Rafe? Não tem como saber porque esse vídeo vai ao ar depois. Então eu vou falar pra vocês primeiro a respeito da história do JJ, porque aí eu consigo fazer uma ligação com a história do Rafe também, combinado? No teaser da parte 2 nós vimos simplesmente o Rafe com os Pogues e eu fiquei assim, o que está acontecendo? E aí eu comecei a me perguntar, né, o que a Outer Banks vai fazer com o Rafe agora que o Ward morreu? Caiu e morreu. Porque o Rafe sempre teve aquela coisa de querer agradar o pai, de querer fazer tudo que o Ward manda. Ai, meu pai
pai é incrível, meu pai é maravilhoso. Só que agora que o Ward não tá mais em cena, porque Morreu. eu acho que existem muitas possibilidades para o Rafe, deixando claro que eu não tô passando pano para o personagem, não estou romantizando o Rafe só porque ele é gostoso. Realmente ele é gostoso, o que não é um segredo, mas também existem gostosos que são malucos. No caso do Rafe, ele é gostoso, e tudo que ele tem de gostoso, ele tem de maluco também. E sim, nada vai apagar tudo que ele fez até então. Mas eu senti, né, analisando o personagem e o roteiro dessa temporada, que possivelmente eles estão querendo trazer uma redenção para o Rafe ou fazer ele enlouquecer de vez. Por quê? A gente tem toda a questão dele com a Sofia, principalmente, e eu acho que tanto ela quanto a Sarah pode ser o ponto, assim, crucial para a redenção do Rafe, sim, ou para ele enlouquecer de vez. Porque, obviamente, que o Rafe está completamente apaixonado pela Sofia, isso não é um segredo pra ninguém, e a Sofia é uma Pogue, então já entra naquela coisa. A gente vai vendo vários momentos que o Rafe quer se encaixar, eu senti muito isso nele, só que eu sinto que o Rafe, ele tá meio perdido, ele não sabe aonde ele se encaixa, eu senti muito isso nessa parte 1, porque reparem bem que quando ele está com os cooks, ele fica justamente igual aqueles adolescentes que eu falei pra vocês, que ficam ali sem opinião própria, querendo se encaixar. Então é nesses momentos que ele fica, ai, jamais moraria com uma Pogue, tô só me divertindo com a Sofia, ai, nada a ver, ela é minha amiga, não quero nada sério com ela e blá, blá, blá. E obviamente que ele tá falando isso da boca pra fora, porque ele não tem a coragem pra se impor ali na frente dos cookies e falar assim, eu vou casar com uma Pogue, eu gosto de uma Pogue mesmo, e daí? Não, ele não... Enfim, não sei se é impressão minha, mas parece que o Rafe tá sempre desconfortável com algumas coisas. Parece que realmente ele não consegue se encaixar, gente. Não sei explicar pra vocês, mas reparem na cara dele. E eu percebi também um certo desconforto do personagem sempre que ele trocava olhares com a Sarah. Inicialmente eu achava que era uma coisa mais tipo, você matou meu pai, você matou o Ward. Mas aí a gente chega nesse momento final que ele tá conversando com a Sofia e ele tá super empolgado com um novo negócio, né, que vai dar ruim pra ele, obviamente. E aí ele fala, vou recuperar minha família, vou me resolver com a minha irmã e quero casar com você, eu quero ter uma família com você, eu quero ser um homem decente. Tem um momento que chama muita atenção, que é quando ele tá vendo algumas fotos ali e ele fica encarando a foto dele com a Sarah na infância. Ele acaba lembrando de um momento muito específico, ao meu ver, que foi o momento que ele tenta matar a Sarah. Olha, gente, que coisa. Então eu fiquei pensando, nossa, o Rafe poderia lembrar de vários momentos específicos. Por que que ele lembrou desse? Então eu tenho duas opiniões. Pode ser que ele tenha lembrado que foi o momento que ele ficava, você tem que ficar com a família, mas ele pode, sei lá, ter se arrependido. Será que ele ficou com a consciência pesada? Será que o Rafe tem consciência? Mas eu acho que tudo tá se encaminhando para uma possível redenção do Rafe. Lembrando que eu não passo pano para o personagem, mas eu acho que o roteiro tá indo para esse caminho, sim. Ele resolve assumir a Sofia finalmente, mesmo que os amigos pensem ao contrário. E aí ele resolve se resolver com a Sarah. Só que aí a gente tem um grande ponto nesse momento que pode fazer o personagem enlouquecer de vez ou amadurecer de vez, que é justamente sobre a traição da Sofia. Gente, teoricamente é uma traição, sim. Eu entendo a personagem e pra diva eu passo um pano, que basicamente ela vê o momento que o Rafe tá falando mal dela e tal, então ela resolve topar o dinheiro da Hollis pra poder manipular o Rafe e ele fechar o negócio. E realmente, gente, essa mulher, ela deve beijar, ela deve transar muito bem, porque o Rafe virou um cadelinho. Ele segue os conselhos da Sofia e realmente fecha negócio com a Hollis. Mas obviamente que o Rafe vai se lascar nesse novo negócio. E aí é onde eu falo pra vocês que sim, a história do Rafe tem ligação com a história dos Pogues, porque no final a gente vê que a Hollis está de complô com o Chandler, que obviamente é o vilãozinho dos Pogues. Então por isso que eu fico me questionando, será que o Rafe ele vai ficar tão puto com a Sofia quando descobrir, porque em algum momento ele vai descobrir e vai enlouquecer de vez, falando, ah, eu fui traído de novo, todo mundo me trai, ou ele tá tão apaixonado que em determinado momento ele vai acabar perdoando, entendendo o lado da personagem que viu ele falando mal dela e tal. É um pouquinho difícil quando a gente para pra pensar, né, que é sobre o Rafe que estamos falando, mas eu acho que Outer Banks entrou de fato em uma nova fase e tudo é possível, então não descarto essa possibilidade de redenção, não. Justamente porque no teaser da parte 2 nós temos esse momento que mostra o Rafe com os Pogues, então eu até me arrisco a dizer que ele pode trabalhar com os Pogues nessa parte 2 justamente pra lutar contra a
Hollis e o Chandler. E tem um momento que me chama atenção também nesse teaser, que mostra a Sarah apontando a arma pra alguém, e aí mostra alguém assim de costas e tal, tipo, meio que se sacrificando ou talvez sendo usado como isca. E eu arrisco que essa pessoa pode ser sim o Rafe. Será que o Rafe ele vai se oferecer ali como isca pra poder salvar a Sarah? Possível sim isso acontecer. E eu acabei pensando em uma coisa aqui agora, gente, que me deixou um pouquinho preocupada. Porque, como eu falei pra vocês, eu acho que eles estão querendo trazer os Pogues pra essa coisa de assassinato. Tipo, será que eles são capazes de fazer isso? E a gente tem um momento com o John B que me chama muita atenção, que é o momento que ele tá apontando ali a arma pro cara e ele pensa duas vezes, ele lembra do Big John matando um cara na frente dele, tipo, é justificável porque é vilão. E aí o John B acaba desistindo. Não sei, mas será que a Outer Banks tá nos dando alguma pista que o John B possivelmente vai acabar matando alguém nessa temporada, mesmo que seja por legítima defesa? Isso vai acabar mudando algumas coisas na cabecinha do personagem? Gente, não sei, mas fiquei com medo disso acontecer, tá? E justamente com toda essa história do Rafe, não sei, gente, a Outer Banks entrou em uma fase tão bizarra, na minha opinião, que tudo realmente é possível, né? Tá, e porque isso tem envolvimento com o JJ? Eu acho que é o momento da gente falar sobre a melhor história de Outer Banks até agora, que é a história do JJ. Eu definitivamente não esperava, e eu sinto que quem fala que essa história do JJ tava óbvia, a pessoa tá maluca, porque tem uma galera que até comentou lá na rede ao lado falando, eu já sabia, eu já esperava. Gente, desculpa, eu sou muito cética pra algumas coisas, e nesse caso, esse plot twist do final da quinta temporada, eu acho que ninguém esperava não. Basicamente, o Luke, aquele desgraçado que batia no JJ, a gente vê o personagem de volta, né? Só que eu acho que ele não vai ficar de volta por tanto tempo assim, porque ele vai ser preso com certeza, se Deus quiser. Mas aí ele acaba contando para o JJ toda a sua história, ou pelo menos parte dela. Basicamente, o Luke, sim, gente, o Luke, esse louco, maluco, maníaco, safado, sem vergonha, sarnento, ele não é o pai biológico do JJ. Sim, ele é apenas um pai adotivo. E eu quero muito saber por que esse homem se enfiou nisso. Foi por dinheiro? Foi por quê? Não faz sentido. Tipo, ele deve ter um envolvimento com alguma coisa, porque ele até fala, eu fiquei com você pra ajudar. Mas ajudar quem? Quem ele estava ajudando? Porque, obviamente, ele não tinha um carinho tão grande assim pelo JJ, porque ele descia o cacete no JJ, né? Vamos combinar. Só que, ao mesmo tempo, ele é pobre. Então, eu fiquei pensando, será que alguém pagava ele pra ele ficar com o JJ? Será que o Chandler não aceita o JJ? Não aceita que o JJ é filho dele e tudo mais? E acaba, sei lá, pagando o Luke pra ele poder cuidar do JJ, mas também não faz sentido, porque eles viviam ali na pobreza, né? E eu começo a me questionar, será que o Chandler, de fato, é o pai do Ward? Não? Será que o Chandler é, de fato, o pai do JJ? Porque, assim, o Luke acaba contando para o JJ que, sim, aquele velhinho que morreu, eu achei até que ele podia ser ruim em alguns momentos, mas o velho morreu, coitado. Ele é o avô do JJ, ou seja, o JJ é o herdeiro ali da ilha. O JJ, ele é ricaço. Gente, o JJ, vocês têm noção o quanto o JJ é rico, se tudo der certo, né? Então, pode ser também que o Chandler não queira que o JJ saiba a verdade, justamente porque quer a grana toda pra ele. E assim, tem toda uma parada de maldição que eu já falo sobre isso, mas eu acho que a maldição pode ser o Chandler. Eu acho que o Chandler, juntamente com a Hollis, pode ter matado tanto a Larissa, a filha do velhinho, o avô do JJ, quanto pode ter matado o avô do JJ também. Então talvez a maldição se chama Chandler. Não gosto... vou falar uma coisa, tá? Tô me sentindo mal. Não gostei de Outer Banks ter colocado um vilão chamado Chandler. Pra mim, Chandler é um nome, assim... Chandler. De Friends, Chandler é um nome que não pode ser usado para vilões. Tinha que ser proibido, gente. Não tô gostando, não. Eu preciso achar outro nome pra chamar ele. Não tô gostando. E aí eu entrei em umas teorias muito malucas na minha cabeça que eu não sei se faz sentido e eu fico confusa com a minha própria cabeça. Porque pensa comigo, a Hollis, ela tinha envolvimento com o Ward, certo? Ela já conhecia o Ward, eles já trabalharam juntos. E aí tem toda uma questão sobre a mãe da Sarah. E se a Hollis, na verdade, ela for a mãe da Sarah? Ou, gente, acabei de pensar nisso. Ou, e se... Gente, calma. E se a Larissa for a mãe da Sarah e a mãe do JJ, e a Larissa tinha um caso com o Ward, e o Ward, na verdade, é o pai do JJ? Será que é possível? Tipo assim, a Larissa traiu o Chandler, mas falam que a Larissa era gente boa, ela era muito boa. Então, será que ela trairia o Chandler?
ficando com o Ward, e aí a gente teria essa teoria. Gente, se a Outer Banks quiser fazer a Sarah e o JJ serem irmãos, esse é o momento, porque rola essa teoria há muito tempo, né? Eu queria muito que eles fossem irmãos. Rola essa teoria há muito tempo que o JJ e a Sarah poderiam ser irmãos, então eu acho que essa é a oportunidade. Se a Outer Banks não quiser usar isso agora, não usa mais também. Mas aí qual seria o envolvimento da Hollis? E se a Hollis, que na verdade é a mãe do JJ, pode ser... Não, aí seria muito sofrimento pro JJ, né, gente? Pelo amor de Deus, o menino teve 2 pais. E aí nenhum pai presta. Complicado. E aí, pelo menos a mãe do JJ tem que prestar. Então, vamos dizer que realmente a mãe do JJ é a Larissa. Mas se a Larissa também é a mãe da Sarah, aí existe essa possibilidade, mas eu acho que não. Eu acho que a Outer Banks não entraria nesse caminho, não. Eu acho que pode ser mais dessa coisa de a Holly ser a mãe da Sarah. Não sei porque eu fico com isso na cabeça. A minha curiosidade é saber por que eles não assumiram o JJ. Tem que ter algum motivo. Por que o Luke adotou o JJ? Não faz sentido. Mas vou explicar pra vocês em relação à maldição e porque tem uma galera aí que tá preocupado do JJ morrer com essa maldição. O avô do JJ explica que faz parte da família Jenrette. Seu ancestral foi um oficial britânico que matou um pirata, né, o Barba Negra, e sua esposa chamada Elizabeth. Então ele diz que existe uma maldição em que todas as gerações de Jenrette são assombrados pelo fantasma da esposa do Barba Negra. E aí ele fala que essas pessoas da família Jenrette acabam morrendo depois de ver o fantasma da Elizabeth, esposa do Barba Negra. E aí ele fala que a sua filha Larissa viu o fantasma antes de morrer. E aí é exatamente por isso que ele acaba chamando os Pogues para poder encontrar esse tesouro. Na verdade, ele não queria o tesouro especificamente, até porque o velho tem muito dinheiro, né? Vamos combinar. Na verdade, ele queria um objeto específico que, segundo ele, é capaz de quebrar essa maldição. E o velho tava com pressa porque ele diz que também viu o fantasma. Então, a partir do momento que ele viu esse fantasma, eu imaginei... Ai, credo, gente. Eu imaginei o Chandler vestido de Elizabeth, fingindo que é o fantasma para poder matar o velho. Enfim, ele diz que viu o fantasma e ele sabe que não tem muito tempo, então ele queria ali a ajuda dos Pogues pra poder encontrar esse objeto logo e quebrar a maldição e ele acabar não morrendo. Então a galera tá preocupada porque o JJ, na verdade, ele é parte dessa família, ou seja, ele é JJ Jenrette. Então, pelo fato do JJ fazer parte dessa família que teoricamente está amaldiçoada, a galera já ficou ali preocupada, tipo, então quer dizer que o JJ também pode morrer por conta da maldição? E aí eu digo, sim. A Outer Banks vai fazer isso? Não, eles não estão nem loucos. Mas, gente, não sei. Eu tô com medo de a Outer Banks mostrar em algum momento, tipo, o JJ vendo a fantasma da Elizabeth, e aí a gente ficar preocupado, tipo, ai meu Deus, o JJ vai morrer. Eu acho que, na verdade, o que a Outer Banks vai fazer é que o JJ é a pessoa responsável por quebrar essa maldição, e aí ele vai acabar não morrendo. Então, eu acredito que se eles colocarem essa maldição como algo real, que realmente aconteceu, realmente acontece, e realmente foi assim que a Larissa e o pai dela morreu, acho que não. Acho que realmente o Chandler é o assassino, mas enfim, o Chandler e a Hollis possivelmente. Enfim, vamos supor que eles vão entrar nessa linha realmente de maldição. Eu acho que o JJ é a pessoa que vai quebrar a maldição e vai acabar não morrendo. Fato. Ponto. Dessa temporada comprovou que sim, o JJ é o protagonista e vocês vão me desculpar, mas eu achei a história do JJ até então a mais interessante, porque, cara, tem muitas possibilidades, tem muita coisa. Essa coisa dele ser um filho adotivo, não sabia, apanhava do pai, ele é super rico. Cara, o JJ, ele questionava tantos cooks e ele é simplesmente mais rico que todos os cooks. Eu tô muito feliz com isso. Claro que a gente para pra pensar na tristeza do personagem de, tipo, pô, ele não tem um lar, ele não tem uma família, a mãe dele, teoricamente, era uma pessoa boa e morreu, o avô dele que poderia amá-lo de verdade acabou morrendo também. Então, poxa vida, sabe? O JJ, ele tinha a possibilidade de ter uma vida feliz sendo um cookie, vocês têm noção? Então, eu gostei muito da história do JJ e realmente foi uma prova que essa série conseguiu se renovar, mantendo a essência, né, das primeiras temporadas, conseguiu trazer uma nova história, novos vilões, novos desenvolvimentos com os mesmos personagens, e eu gostei muito, muito do caminho que a Outer Banks está levando, e eu espero que continue assim. Lembrando que o amuleto não está mais com eles, né, aquele idiota acabou roubando o amuleto da Elizabeth pra quebrar a
maldição. Então eu quero muito saber também o que eles vão fazer, como que eles vão ligar todas essas histórias. Gente, Outer Banks simplesmente deu um show nessa parte 1. Eu particularmente gostei muito. A gente tem um final, assim, muito eletrizante, mas eu devo confessar uma coisa pra vocês. A gente tem a Sarah e o Pope presos em um poço cheio de ratos. A gente acaba simplesmente a história assim. É claro que eles vão conseguir sair de lá, gente. O Pope e a Sarah não vão morrer nesse momento, fiquem tranquilos. Mas eu confesso que nesses momentos especificamente eu perdi muita coisa. Eu não consegui prestar atenção. Então, se alguém aí conseguir me resumir algo importante que aconteceu, alguma conversa importante da Sarah e do Pope, porque eu tenho agonia de rato. Eu odeio rato. Só de falar de rato já tá me dando agonia. Eu tenho tipo assim, pavor de rato mesmo. Então eu não consigo ver, não consigo assistir. O barulho, cara, quando começou o barulho de rato, começou a me dar agonia. Aí eu deixei no mudo e fiquei tentando ler as legendas, mas ao mesmo tempo toda hora ficava aparecendo um rato ali. E aí eu não consegui prestar atenção, gente. Tentei muito, mas eu tenho muito pavor de rato mesmo. Eu fico fora de mim. Que tristeza. Tinha que ser justo rato. Poxa, eles ali presos no poço em tempo de pegar uma doença com tanto rato naquela água. Enfim, gente, esse vídeo já está muito longo. Eu acho que eu falei tudo que eu queria muito falar. Quero muito a parte 2 logo. Então, Netflix, lança isso, pelo amor de Deus. Claro que eu volto aqui pra gente falar sobre a parte 2 também. Vocês sabem do meu carinho por Outer Banks. Essa série é muito especial pra mim. E eu tô muito feliz com essa temporada. A galera tem me perguntado muito lá nas redes sociais se a série foi renovada pra 5ª temporada. E eu vou te responder agora. Não sei. Não sei, a Netflix ainda não falou, a gente não tem ainda confirmação, mas vamos manter a calma. A gente ainda não sabe como será o final da 4ª temporada, se vai ser um final aberto ou não. Mas lembrando que a Netflix não anunciou a 4ª temporada como temporada final. Então, normalmente, quando é a temporada final, a Netflix avisa, tipo, ó, vamos lançar a 4ª e última temporada de Outer Banks. E isso não aconteceu. Eles anunciaram como uma temporada normal, então eu acho que sim, tem possibilidade de Outer Banks ter uma 5ª temporada. Lembrando que a série tem audiência, então eu acredito que dependendo do final, a série vai ser sim renovada para uma possível 5ª temporada, mas vamos aguardar. É claro que eu conto pra vocês, então fica de olho. Fica de olho nas minhas redes sociais, pra você que tem interesse em vídeos mais curtos, tem vídeo lá no TikTok, eu tô postando vários vídeos aí de Outer Banks por lá, eu sempre tô falando da série por lá também, indico muita série, filme e dorama nas minhas redes sociais, então vai me seguir por lá, tá bom? Por mais que eu esteja sumida aqui no YouTube, eu espero muito que isso mude agora no final desse ano. Eu quero muito trazer novos vídeos aqui no YouTube, então pra você que ficou até o final do vídeo e tem algum carinho aí pelo meu trabalho, por favor, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal, ativa as notificações. Se você já ativou as notificações, eu vou te pedir um favor, clica no sininho, tira as notificações, depois coloca de novo, porque o YouTube tá me boicotando. Então, se você tem interesse em novos vídeos, gosta do meu trabalho por algum motivo, por favor, me apoie, eu te peço. Se você puder também, se não puder também, o Word vai puxar seu pé à noite. Mas aí comenta bastante aqui embaixo, comenta qualquer coisa, fala a sua opinião. Eu tô sempre lendo os comentários, dá aquele like. Nossa, eu tô pedindo muita coisa agora no final do vídeo, né? Mas enfim, vocês já sabem de tudo isso. Então, muito obrigada pra você que ficou aqui até o final desse vídeo. Gente, que vídeo longo, meu Deus do céu. Já tô pensando na hora de editar, socorro. E euzinha, vou ficando por aqui. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Ai, gente, eu quase esqueci de falar uma coisa muito importante. Mil desculpas. O Word caiu e morreu.